Do livro Vinha de Luz, capítulo 160, Filhos da Luz, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Filhos da Luz, andai como filhos da luz. Paulo, Efésios 5:8. Cada criatura dá sempre notícias da própria origem espiritual. Os atos, palavras e pensamentos constituem informações vivas da zona mental de que procedemos. Os filhos da inquietude costumam abafar quem os ouve em mantos escuros de aflição. Os rebentos da tristeza espalham o nevoeiro do desânimo. Os cultivadores da irritação fulminam o espírito da gentileza com os raios da cólera. Os portadores de interesses mesquinhos ensombram a estrada em que transitam, estabelecendo escuro clima nas mentes alheias. Os corações endurecidos geram nuvens de desconfiança por onde passam. Os afeiçoados à calúnia e à maledicência distribuem venenosos quinhões de trevas com que se improvisam grandes males e grandes crimes. Os cristãos, todavia, são filhos da luz. E a missão da luz é uniforme e insofismável. Beneficia a todos, sem distinção. Não formula exigências para dar. Afasta as sombras sem alarde. Espalha alegria e revelação crescentes. Semeia renovadas esperanças. Esclarece, ensina, ampara e irradia-se. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com o capítulo Vinha de Luz. Com esse título foi utilizado a passagem evangélica Andai como filhos da luz, anotado por Paulo em Efésios 5:8. Cada criatura dá sempre notícias da própria origem espiritual. Os atos, palavras e pensamentos constituem informações vivas da zona mental de que procedemos. Os filhos da inquietude costumam abafar quem os ouve em mantos escuros de aflição. Os rebentos da tristeza espalham o nevoeiro do desânimo. Nesta primeira parte, nós vemos que Paulo está nos sugerindo, está nos incentivando para que nós possamos andar como filhos da luz. Emmanuel inicia dizendo que cada criatura dá sempre notícias da própria origem espiritual. E é verdade, porque nós somos abertos, mesmo que nós estejamos querendo esconder alguma coisa, mas mais dia, menos dias vão ocorrer que nós vamos nos mostrar quem somos. Por isso que ele diz que os atos, palavras e pensamentos constituem informações vivas da zona mental de que procedemos. Ele está afirmando que aquilo que nós pensamos, que nós falamos,
e que nós fazemos são informações de nosso caráter e dizendo da onde nós estamos vindo, que é o que nós procedemos, a nossa origem. Diz que os filhos da inquietude costumam abafar quem os ouve, em mantos escuros de aflição. Ele está dando um exemplo, que se nós somos criaturas que somos inquietos, nós não pensamos para falar, não pensamos para fazer, e também com palavras. E aí o que ocorre? Nós vamos ser mantos escuros da aflição. Ele diz também que os rebentos da tristeza espalham o nevoeiro do desânimo. É muito importante nós percebermos isto. Se aquilo que nós estamos espalhando para as pessoas, seja nas redes sociais, seja presencialmente, se nós estamos espalhando a tristeza, assuntos ruins, assuntos que não têm nenhum valor, muito pelo contrário, são sem sentido aquilo que muitas vezes as pessoas falam, espalhando essa tristeza com coisas negativas. Nesta outra parte, ele diz que os cultivadores da irritação fulminam o espírito da gentileza com os raios da cólera. Ele está dizendo que aquelas pessoas que cultivam, que normalmente estão irritadas, elas fulminam, elas matam aquele espírito da gentileza que muitas vezes estão ali perto de nós e que é para que nós tenhamos essa consciência. Porque se o espírito da gentileza está presente, se essas pessoas chegam, eles acabam com raios de cólera, aquela gentileza do espírito. E diz também que os portadores de interesses mesquinhos ensombram a estrada em que transitam, estabelecendo o escuro clima das mentes alheias. A palavra mesquinho quer dizer avarento, avaro. Então, esses interesses pequenos, baixos, podemos assim dizer, eles ensombram, ou seja, eles entristecem, eles afligem a estrada, ou seja, aquele momento, aquele caminho onde que eles estão transitando. E aí eles estabelecem um clima escuro nas mentes alheias. E é isto que nós temos que nos preservar quando nós tivermos uma pessoa com esse tipo de comportamento. Diz ainda que os corações endurecidos geram nuvens de desconfiança por onde passam. Que nós tenhamos também essa cautela com essas criaturas. Corações endurecidos, ou seja, tudo está ruim, nada está bom, não quer saber de nada, não quer saber do outro. Estas pessoas realmente geram desconfiança por onde passam. Que nós tenhamos essa segurança para nos não cair nestas tentações dessas pessoas. E diz que os afeiçoados à calúnia, afeiçoado é aquele que é devotado, que tem afeição à calúnia. Ela calunia todas as pessoas. Quando não está caluniando, ela está com maledicência, falando mal. E essas criaturas distribuem venenosos quinhões de trevas, com que se improvisam grandes males e grandes crimes. Esta frase, esse parágrafo, é muito interessante porque a calúnia e a maledicência são dos maiores males que pode ser feito contra uma pessoa. Nesta outra parte, ele diz que os cristãos
todavia, são filhos da luz. Então, para que nós sejamos filhos da luz, é necessário que nós não tenhamos nenhuma atitude daquelas que foram colocadas. Ele diz que nós somos filhos da luz e a missão da luz é uniforme e insofismável. Então, se nós somos filhos da luz, nós temos que ter esta questão. A palavra insofismável significa que não pode duvidar, que está claro. Então, nós temos que estar com essa luz uniforme e que não tem dúvidas, não há dúvidas quanto a este nosso comportamento. E também beneficia a todos, sem distinção. Quando nós temos que fazer o bem nós temos que fazer para todos, independentemente de cada criatura. E que também nós não formula exigências para dar. Quando nós pretendemos dar alguma coisa material ou de nós mesmos, o nosso sentimento, nós não temos que criar exigências para que a gente possa fazer essa doação. Afasta as sombras sem alarde. Então, quando nós nos depararmos com pessoas daquele tipo que nós acabamos de dizer, é necessário que nós possamos afastar essas sombras, sem alarde, de forma que a pessoa possa sair daquele ambiente. E nós temos que espalhar alegria e revelação crescentes. É preciso que nós tenhamos alegria, porque o Evangelho de Jesus é alegria pura. E nós temos que ter este pensamento de alegria, para que a gente possa também participar de revelações crescentes, cada vez mais que nós possamos fazer. E nós temos que semear renovadas esperanças. Muitas vezes nós caímos no vazio, naquela questão de tristeza, e nós temos que sair daquela situação. Por isto que nós temos que semear novas esperanças, renovar o nosso ponto de vista quanto a qualquer questão que chegue até nós. Nós temos que esclarecer, nós temos que ensinar, nós temos que amparar e irradiar a nossa luz para com todas as pessoas com as quais convivemos. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.